esteja chegando com uma palavra de fé, de amor, de esperança do coração de Deus para o seu coração. Amém? Nós estamos ministrando uma palavra com o tema Deus não vê como o homem vê. E eu tenho certeza, Deus falou muito comigo quando eu ministrei essa mensagem, mas eu não tinha uma maturidade para poder entender e mergulhar nela como eu tenho hoje. Então, mesmo ouvindo essa mensagem, eu fiquei preso em muitas religiosidades que nós carregávamos conosco. Eu lembro que em João capítulo 8, Jesus fala lá: conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando para judeu que creu nele, para homens que criam nele, mas que estavam cheios de religiosidade. Às vezes, a religiosidade nos impede de entendermos a fundo aquilo que Deus está falando conosco. Então eu disse que o profeta Samuel foi à casa de Jessé ungir um novo rei a mando de Deus, correto? E esse rei era Davi. E ele se encantou com o irmão de Davi, mais velho, bonito, forte, com pinta de rei. E Deus falou: olha, não é esse. Então Samuel mandou passar os filhos de Jessé até que fossem chamar Davi. Quando Davi chegou, Deus falou para ele: ó, é esse é Davi. É esse homem, segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Foi ele que eu escolhi. A Bíblia diz que Deus tirou Davi de trás das malhadas. Então, olha só, primeiro, Deus escolheu Davi. E Deus deu testemunho dizendo que era homem segundo o seu coração. Mas preste atenção, a Bíblia vai falar em 2 Samuel capítulo 11, que Davi, o rei escolhido por Deus, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Isso, ele cometeu um homicídio e um adultério. Como pode isso, pastor? Deus escolheu um homem que iria cometer um adultério e um homicídio. Se fosse você escolheria ele? Se fosse eu, com certeza não. Com certeza não. Mas graças a Deus que nem você e nem eu somos Deus. Que bom, né? Porque se nós fôssemos Deus, ou estivéssemos no lugar de Deus, deixaríamos de chamar tanta gente boa por causa de coisas que nós viríamos nelas que estavam erradas, mas nós não teríamos a capacidade de ver que elas poderiam mudar e ser transformadas, como Deus viu. Então Deus escolhe Davi. Davi peca, Davi comete erros, Davi comete falhas terríveis. E Deus não arranca dele as consequências. Deus não tira dele, sabe? A semente que ele planta, ele colhe. Quais foram as consequências? A primeira, perdeu a comunhão com Deus. Davi era um homem íntimo de Deus, de profunda comunhão com Deus, mas quando ele peca, ele perde essa comunhão. O que levou Davi a pecar? A sua vontade, o seu desejo. Mas por quê? A Bíblia vai dizer, amado, que no tempo em que os reis saíam para guerrear, Davi ficou em casa. Davi era o quê? Era um rei, que por sinal guerreava muito bem, manuseava armas muito bem, era um vitorioso em lutas. Por que ele ficou em casa? Porque cresceu demais e o nome dele já ia avante, então ele não precisava ir à frente mais para lutar, assim ele pensava. Mas ele fica em casa e tira um cochilo à tarde. Quando ele acorda, vai para o seu terraço, ele vê uma mulher tomando banho, e ele se encanta e manda trazê-la para ele, e aí ele comete o pecado, e ele perde a comunhão com Deus. Segunda consequência, a sua consciência começa a lhe acusar. Porque o nosso primeiro tribunal, meu amado, não é o Espírito Santo, não é Deus, é a nossa consciência. Todo mundo que comete erros, todo mundo que comete falhas, a primeira tribunal que lhe acusa é a sua consciência. Nós temos dentro de nós, cravado em nosso coração, em nossa natureza, as leis de Deus, e elas nos acusam quando nós transgredimos alguma coisa. Terceiro, o adversário dele, Satanás, aproveita essa situação para encher o seu coração e a sua cabeça, a sua mente.
Deixa eu perguntar de novo, você escolheria Davi para ser rei? Sabendo de tudo isso? Só que as consequências que atingiram Davi também produziram algo bom no coração de Davi. Davi, quando tem a sua consciência despertada pelo profeta, que vai lá e conta uma história para ele, ele fala, esse cara tem que morrer, o profeta tem coragem de falar, esse cara é o Senhor, rei, que fez isso. Sabe, Davi, ele se arrepende. E ele tem um arrependimento genuíno, as consequências não são tiradas. A espada nunca se apartou da sua casa. Teve briga, irmão matando irmão, irmão pegando a irmã, criando um alvoroço, irmão desejando o trono, filho querendo tirar o pai do trono. Mas Davi produz um arrependimento sincero, e com isso ele escreve o Salmo 51. Se você ler o versículo 4, 7 e 10, você vai ver. Ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Purifica-me com o sopro, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, Davi aqui não está preocupado com o seu trono. Davi aqui não está preocupado com a sua coroa. Davi aqui não está preocupado com a sua posição. Davi aqui está preocupado na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus. É por isso que Deus fala que ele seria homem segundo o seu coração. Ser um homem segundo o coração de Deus não significa que você não vai cometer falhas, não significa que você não vai cometer erros, não. Mas significa que ao arrepender você vai desejar mais Deus do que qualquer outra coisa. Quando você pega Abraão, Abraão também cometeu erros e falhas. Abraão mentiu, dizendo que a sua esposa era sua irmã, com medo de morrer. Mas Abraão, toda vez que ele podia, ele se aproximava mais de Deus, levantando um altar de comunhão e intimidade com o Senhor. E isso, meu amado, isso move Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Oh, aleluia! Deus não resiste um coração contrito, humilde e arrependido. Deus perdoa Davi. O trono é restaurado, a unção é restaurada, as consequências não são tiradas. Deus não tira as consequências. O amor continua sendo o mesmo. Tanto é que Deus fala que restauraria o tabernáculo de Davi. Atos ele fala isso. Significa o quê? Que Davi, quando levou a arca para Jerusalém, Davi fez uma tenda para que todo o povo de Israel, de onde estivesse, pudesse contemplar a arca e ter comunhão com Deus. Deus está dizendo, olha, o que eu vou restaurar na nova aliança é uma comunhão com os meus, uma comunhão como Davi tinha, uma comunhão sem separação, uma comunhão sem barreiras, uma comunhão sem paredes. Deus está dizendo, eu vou fazer essa restauração. Davi tinha um coração contrito e arrependido. Esse é o seu e o meu segredo, meu amado. Nós podemos sim até cometer erros, nós podemos sim até cometer falhas, mas nós temos que estar com o coração contrito, quebrantado e arrependido na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Sabe por quê? Ele te espera. Deus não vê como o homem vê. O homem pode estar julgando você pelas coisas que você fez. A liderança pode estar julgando você pelas coisas que você fez. Os seus irmãos que congregam com você podem olhar para você com os olhos diferentes por coisas que você fez. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus te vê com outros olhos. Eu quero orar com você. Pai eterno, bendito Senhor, nós louvamos o teu santo nome nesse momento, muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder, manifesta, Senhor, aleluia, Senhor, a sua glória sobre ele, restaura essa comunhão, essa unidade, Senhor. Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós com brisa suave, restaurando corações, restaurando alianças, restaurando comunhão, meu Deus, contigo, jogando por terra toda acusação de Satanás, tudo que não provém de ti, joga por terra em nome de Jesus, eu lhe peço. Amém. Amém, meu amado. Agora um beijo no seu coração, amanhã continuamos. Deus te abençoe.